Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a Verbo OAB, preparatório para a OAB. Eu sou a professora Cláudia Molinaro, sou prof de Direito Administrativo. Enfim, estamos aí chegando pertinho da nossa prova da primeira fase do 39º exame, que vai acontecer dia 19 de novembro. A gente pisca o olho e a prova já está aí, né? E aí vamos participar mais uma vez da nossa revisão para o exame de ordem, primeira fase, que vai acontecer para a gente agora, dia 19 de novembro. Eu estou aqui para passar umas dicas, né? Fazer uma revisãozinha, ó, dicas de direito administrativo naqueles pontos que eu entendo que são importantes para a nossa prova. Eu vou começar com uma alteração legislativa que aconteceu na Lei de Consórcios Públicos, que é a Lei 11.107 de 2005, que eu acho que pode ser cobrada na nossa primeira fase. Veja, a OAB, primeira fase, a FGV, ela tem a tendência de usar a literalidade dos artigos, né? E aí nós tivemos duas alterações em 2023 na Lei de Consórcios Públicos. Um artigo falando da extinção do contrato de consórcio e um outro artigo falando da alteração do contrato de consórcio, que foram alterações que ocorreram em 2023. Mas vamos lá, vamos fazer uma pequena revisão sobre consórcios públicos, que é um tema que, quando cai, os alunos ficam um tanto quanto preocupados. Não é um tema que se fala tanto como atos administrativos, poderes, organização administrativa, licitação, contratos. Não, é um tema dentro do direito administrativo que não é, assim, um dos temas que se busca maior estudo. Mas, quando a banca quer cobrar, ela pega a literalidade do artigo e o aluno fica um pouco assustado. Então, vamos lá, fazer uma breve revisãozinha aqui, nosso primeiro tema importante, consórcios públicos. O que é um consórcio público, prof? A doutrina chama de gestão associada. Por que gestão associada? Porque a gente tem uma união dos entes federados, tá? A gente tem uma união dos entes federados. Então, é a União que se junta com o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, como aconteceu aqui em 2016, na época das Olimpíadas. A banca, a FGV, gosta muito de falar de consórcio público entre municípios. Hoje mesmo eu estava vendo uma questão da OAB que era o município Alfa, Beta e Gama se unem em consórcios. Então, falou de consórcio público, você terá um contrato administrativo, porque consórcio público é um contrato. A Lei de Consórcios Públicos contratualizou o consórcio público, veja na literalidade do artigo 3º da Lei 11.107 de 2005, quando você faz a leitura do artigo 3º da Lei 11.107 de 2005, você verifica que a lei contratualizou o consórcio. E aí, esse consórcio público, ele é uma gestão associada, é uma união de entes federados, não tem particular participando dessa relação contratual, como a gente vê nos contratos administrativos regidos, por exemplo, pela Lei 14.133 de 2021, que de um lado tem a contratante, que é a administração pública, e do outro lado tem a contratada, que é o particular, o contratado, que é o particular. Diferente dessa ideia de contratos que a gente tem na Lei 14.133 de 2021, nós temos os consórcios públicos que, apesar de ser contrato pelo artigo 3º da Lei 11.107 de 2005, é um contrato onde eu tenho apenas a união de entes federativos. E aí a banca bota município Alfa, Beta e Gama se uniram em consórcio. Quando a banca bota isso, é porque ela está falando de consórcios públicos, ela vai querer algo da Lei 11.107 de 2005. O que nós temos nessa lei que é super importante? Vamos lá. A primeira coisa, quando você abre a Lei 11.107 de 2005, o artigo 1º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 6º, incisos 1 e 2, vou repetir, artigo 1º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 6º, incisos 1 e 2, você vai se deparar com uma exigência da legislação que o consórcio público seja criado ou com personalidade jurídica de direito público ou com personalidade jurídica de direito privado. É a chamada personificação do consórcio.
Isso cai demais em prova, a banca FGV gosta de cobrar sobre isso. Então, o que a gente precisa saber? O consórcio público, ou ele vai ter uma personalidade jurídica de direito público, ou ele vai ter personalidade jurídica de direito privado. Vamos para o artigo 6º, inciso 1. Quando eu vou para o artigo 6º, inciso 1 da Lei 11.107 de 2005, eu vejo ali a lei falando do consórcio público sendo constituído com personalidade jurídica de direito público. E esse consórcio público com personalidade jurídica de direito público, ele vai se chamar associação pública, que eu já vou te avisar que é uma espécie de autarquia. Prof, como é que você sabe que consórcio público com personalidade jurídica de direito público é uma autarquia? Porque existe um decreto que regulamenta a lei de consórcios. E esse decreto diz que a associação pública é uma espécie de autarquia. Então, é possível criar um consórcio público com personalidade jurídica de direito público que vai receber o nome pela lei de associação pública. A associação pública é uma espécie de autarquia. A autarquia, a gente sabe que é uma entidade administrativa que faz parte da administração pública indireta do ente federado. E olha que interessante. Vou pegar um exemplo emblemático que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 2016. A União se consorciou com o Estado do Rio de Janeiro e com o município do Rio de Janeiro, tendo como finalidade precípua tratar do assunto Olimpíadas, que aconteceu aqui no município do Rio de Janeiro em 2016. Quando a União se consorciou com o Estado do Rio de Janeiro e com o município do Rio de Janeiro, eles optaram, os entes federais optaram por um consórcio público com personalidade jurídica de direito público, a tal associação pública que a gente está falando, que ganhou um nome fantasia à época de Autoridade Olímpica. E aí, olhando esse exemplo, eu tenho essa associação pública que foi criada quando a União se consorciou com o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, e essa associação pública, sendo uma autarquia, ela pertenceu à administração pública indireta, tanto da União, quanto do Estado do Rio de Janeiro, quanto do município do Rio de Janeiro. Isso que eu estou te falando está no artigo 6º, inciso 1 e parágrafo 1º da lei. O artigo 6º, inciso 1, vai dizer para mim que o consórcio público com personalidade jurídica de direito público é uma associação pública, e você já faz aí uma anotação que ela é uma espécie de autarquia. Você vai verificar que o artigo 6º, inciso 1, diz que essa associação pública, a personalidade jurídica nasce com a vigência da lei que ratifica o protocolo de intenções. O protocolo de intenções, ele é uma minuta do contrato que vai ser assinado pelos entes consorciados. O artigo 4º e o artigo 5º falam de protocolo de intenções. E aí, quando a lei que ratifica o protocolo de intenções entra em vigor, automaticamente nasce a personalidade jurídica de direito público dessa associação pública. Então, eu estou pedindo a você que você tome cuidado com o teor do artigo 6º, inciso 1, que fala da criação de um consórcio público com personalidade jurídica de direito público, que recebe o nome de associação pública, que é uma espécie de autarquia. E o artigo 6º, parágrafo 1º, vai falar para mim que essa autarquia, que é a associação pública, vai fazer parte da administração pública indireta de cada ente consorciado. Tudo bem? Cuidado com isso. Agora, a banca também vai te perguntar o seguinte: é possível a criação de um consórcio público com personalidade jurídica de direito privado? É. Está no artigo 6º, inciso 2. Veja que a lei é muito econômica quando fala desse consórcio público com personalidade jurídica de direito privado, pois a lei não dá nome para ela. Só diz lá que é possível criar um consórcio público com personalidade jurídica de direito privado. A lei é silente, não chama, não dá um nome especial como deu para o consórcio público com personalidade jurídica de direito público, que chamou de associação pública. Não. A lei menciona que pode ser criado um consórcio público com personalidade jurídica de direito privado, mas não dá nome. Nem tampouco fala expressamente na lei que vai pertencer à administração pública indireta dos entes federados, apesar de que a doutrina diz
É claro que vai pertencer à administração pública indireta dos entes consorciados, mas a lei não diz, então a banca não vai te cobrar isso. O que a banca vai te cobrar para a prova? Vamos lá. É preciso que você saiba que o consórcio público pode ter personalidade jurídica de direito público, que vai se chamar associação pública, e eu já te dei a dica que é uma espécie de autarquia, e que a personalidade jurídica da associação pública, desse consórcio público, nasce com a vigência da lei que ratifica o protocolo de intenções. Isso vai ser ratificado em cada casa legislativa de cada ente consorciado. Quando as leis entram em vigor, nasce a personalidade jurídica dessa associação pública. E a banca vai querer saber se cabe a criação de um consórcio público com personalidade jurídica de direito privado, e você vai dizer que sim, ponto. A banca não vai te perguntar o nome, não vai te perguntar que tipo de entidade administrativa é, não vai perguntar para você se faz parte da administração pública indireta. Por quê? Porque a lei não falou muita coisa do consórcio público com personalidade jurídica de direito privado. Tudo bem? A única coisa que a lei diz é consórcio público com personalidade jurídica de direito privado, e que a personalidade jurídica de direito privado vai nascer de acordo com a regra da legislação civil, que é a regra prevista no artigo 45 do Código Civil, que você sabe o que é. Porque quando a gente estuda organização administrativa, você vê que, por exemplo, as estatais, que são pessoas jurídicas de direito privado, que fazem parte da administração pública indireta, a lei apenas autoriza a criação das estatais, cabendo ao executivo registrar os atos constitutivos dessas pessoas no órgão competente. Então, por simetria, você vê que um consórcio público com personalidade jurídica de direito privado, a personalidade jurídica de direito privado, o nascimento vai depender da inscrição do ato constitutivo desse consórcio no órgão competente. Já se é um consórcio público com personalidade jurídica de direito público, já nasce com a vigência da lei que ratifica o protocolo de intenções. Então, eu quero que você tome cuidado com o artigo 1º, parágrafo 1º, o artigo 6º, inciso 1 e 2, e também o parágrafo 1º do artigo 6º. O que a gente falou agora é chamado de personificação do consórcio público. Fechado? Ok. Outra coisa que é importante a gente falar de consórcio público. Existem 2 tipos de contratos previstos na lei de consórcio público. O contrato de rateio, que já caiu na nossa prova, que é o artigo 8º. Então, artigo 8º marca contrato de rateio, eu já vou te explicar. Já caiu na nossa prova. E contrato de programa, que está no artigo 13. Então, eu quero que você marque agora o artigo 8º e o artigo 13. O artigo 8º vai falar do contrato de rateio. O que é o contrato de rateio? O contrato de rateio é um meio formal pelo qual os entes consorciados repassam grana para o consórcio. Então, quando se tem repasse financeiro do ente consorciado para o consórcio, isso se faz por meio de contrato de rateio. Cuidado, porque é toda uma preocupação com previsão orçamentária, óbvio. Existe toda uma submissão à lei de responsabilidade fiscal, óbvio. Isso você vai extrair da leitura do artigo 8º todo. Então, só para você saber que contrato de rateio é o meio pelo qual os entes consorciados repassam dinheiro para o consórcio público. Fechado? Já o contrato de programa, que está no artigo 13, contrato de programa que está no artigo 13, é diferente. O contrato de programa é um contrato, é um meio formal pelo qual os entes consorciados vão estabelecer qual a obrigação de cada ente consorciado para o consórcio. Artigo 13, que é o contrato de programa, tá? Então, eu gostaria que você tomasse cuidado com esses 2 contratos. Apesar de que a última questão que caiu de consórcio público para a gente, que deve ter aí uns 2 exames, 3 no máximo, foi contrato de rateio, do artigo 8º. Nunca caiu o contrato de programa na nossa prova. Então, toma cuidado com o artigo 13, que é o contrato de programa. E agora nós vamos para aquele artigo 12 e 12A, artigo 12 e 12A, que estão na lei e que tem uma redação nova agora, dada agora em 2023. Então, vamos lá. Artigo 12 da lei
11.107 de 2005. E aí, presta atenção. Esse artigo 12 da Lei 11.107 de 2005, ele foi alterado em 2023, no ano corrente. E ele fala sobre a extinção do contrato de consórcio. Presta bem atenção no que eu vou falar no artigo 12. Depois eu vou ler para você o artigo 12A, que também é uma redação nova dada em 2023, e aí você vai ver a diferença que tem no artigo 12, que fala de extinção, e no artigo 12A, que fala de alteração. Eu acho que isso pode vir na nossa prova no 39º exame, tá? Então, preste atenção. Artigo 12. A extinção de contrato de consórcio público dependerá, preste atenção, dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes federados. Então, há uma formalidade para a extinção do contrato de consórcio, assim como teve uma formalidade para a criação desse contrato, que precisa também da ratificação por lei do protocolo de intenções para que o contrato nasça. Então, a extinção, pelo princípio da simetria, vai ser igual. Então, cuidado com a literalidade do artigo 12, que pede ratificação mediante lei por todos os entes consorciados. Então, se tem 4 entes consorciados, os 4, ratificando por lei essa extinção. Agora, olha o artigo 12A, também novinho. A alteração, agora eu estou falando de alteração, a alteração de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados. Veja aqui que, para a alteração, a lei não pede todos os entes consorciados participando, mas, para a alteração, a lei não pede todos os entes consorciados participando. Para a alteração, só se pede a maioria dos entes consorciados. Então, para a extinção, que é algo mais delicado, que vai acabar com o contrato de consórcio, todos os entes têm que trabalhar nessa extinção, ratificando mediante lei. Agora, se for apenas uma alteração do contrato, a formalidade é menor, porque aí não vai se exigir a ratificação mediante lei de todos os entes. Vai pedir apenas da maioria dos entes consorciados. Então, são 4, 3 ratificando, beleza. Muito cuidado com o artigo 12 e o 12A da Lei de Consórcios Públicos, tá? Bom, saindo do tema consórcios públicos, eu quero falar de 2 modalidades licitatórias que eu acho que podem vir na nossa prova. Vamos para a Lei 14.133 de 2021. Se a gente olhar as provas anteriores, a gente vai ver que já caiu concurso e já caiu diálogo competitivo. Inclusive, eu avisei o tempo todo que diálogo competitivo tinha grandes chances de cair, porque é verdadeiramente uma inovação no ordenamento jurídico pátrio. Mas agora, para o 39º exame, eu quero que vocês tomem cuidado com 2 modalidades e com os critérios de julgamento que podem ser utilizados nessas modalidades. Vamos falar primeiro do leilão. O leilão, vamos lá para o artigo 6º. Artigo 6º da Lei 14.133 de 2021. E aí, quando você olha o artigo 6º da lei, lá no inciso 30, no inciso, artigo 6º, inciso 40. Artigo 6º, inciso 40. Leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens móveis ou de bens... Perdão. Modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Isso está no artigo 6º, inciso 40.
o que você tem que tomar cuidado para a prova? É que o leilão agora, ele não é só para alienação de bens móveis, inservíveis para a administração, produto legalmente apreendido, não. Agora, na nova lei de licitações, o leilão serve tanto para alienar bem imóvel, quanto para alienar bem móvel. E o critério de julgamento no leilão é o maior lance. Então, toma cuidado com isso. Além do artigo 6º, inciso 40, eu quero que você leia o artigo 31 todo para a prova, porque o artigo 31, ele vai falar de leilão. Então, cuidado com essa modalidade para a nossa prova, tá? Beleza? Já caiu o concurso, já caiu o diálogo competitivo, eu estou agora de olho no leilão. Por quê? Porque na nova lei, o leilão não é só para alienação de bem imóvel, mas também para bem imóvel. Tudo bem? Fica a dica. E o critério de julgamento, o maior lance. O maior lance, gente, é um critério de julgamento que é só usado no leilão. Não é usado em outra modalidade, é só no leilão. Fechado? Agora vamos falar do pregão. Pregão. Presta bem atenção que tem novidade aqui. Artigo 6º, inciso 41. Artigo 6º, inciso 41. O que eu tenho de novidade no pregão? Diz o artigo 6º, inciso 41. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Até aí, nenhuma novidade. Cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou maior desconto. Essa é a novidade. Antigamente, era só o critério de julgamento menor preço. Na nova lei de licitações, não é apenas o menor preço, mas também o de maior desconto. Então, toma cuidado com o artigo 6º, inciso 41. Ainda falando de pregão, eu quero que você vá comigo lá para o artigo 29 da Lei 14.133 de 2021. Vamos lá. Artigo 29 da lei. O artigo 29 diz assim: a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei. O artigo 17 é um artigo importante, vai falar de toda a sequência das fases do procedimento licitatório. Lembrando aos senhores que na nova lei de licitações, o julgamento vem antes da habilitação. É só você olhar a sequência do artigo 17. Ali é o procedimento comum, é o procedimento licitatório com as suas sequências certinho, com a sua sequência certinha. E aí você verifica que o julgamento vem antes da habilitação como regra, tá? Voltando aqui. Então, a concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum a que se refere ao artigo 17. Adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Por isso, a gente fala que o pregão é para aquisição de bens e serviços comuns. Mas olha o que diz o parágrafo único. Aqui que está o detalhe. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia. Porque isso você deixa para concorrência, por exemplo. Exceto, atenção agora, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do artigo 6º. O que eu tenho na linha A do inciso 21 do artigo 6º? São os serviços comuns de engenharia. Aqui está a pegadinha da prova. Na lei nova, eu não tenho o pregão só para aquisição de bens e serviços comuns. Eu também tenho a possibilidade de um serviço comum de engenharia. De onde eu extraio essa interpretação? Do parágrafo único do artigo 29. Porque quando ele diz no finalzinho, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do artigo 6º, quer dizer para você que o pregão pode ser usado para os serviços de engenharia comum, porque se for especial, já é a concorrência. Então, queridos, cuidado com o pregão, tá? Artigo 6º, inciso 41 e o 29, parágrafo 1. Tudo bem? Cuidado com isso. Saindo aí de modalidades, eu quero falar
de um procedimento auxiliar à licitação e contratação direta, que é o credenciamento. Bom, o credenciamento, a gente tem o conceito do credenciamento lá no artigo 6º, inciso 43 da Lei 14.143, da Lei 14.133, perdão. Artigo 6º, inciso 43. Diz para mim o que é credenciamento. Artigo 6º, inciso 43 da Lei 14.133 de 2021. Cuidado com o credenciamento. O credenciamento, diz o artigo 6º, inciso 43. Credenciamento. Processo administrativo de chamamento público em que a administração convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. O credenciamento, o conceito, está no artigo 6º, inciso 43. Mas eu também tenho o credenciamento previsto como um procedimento auxiliar à licitação lá no artigo 78. Agora vamos ao artigo 78. Então, eu fui ao artigo 6º, inciso 43, viu conceito de credenciamento. Cuidado que a FGV já pegou esse conceito e botou numa prova de concurso público. Ela pode fazer isso na nossa prova. Viu o que é o credenciamento? Agora eu vou lá para o artigo 78, inciso 1, e vou ver que credenciamento é uma espécie de procedimento auxiliar à licitação ou a contratações regidas por esta lei. 78, inciso 1. Aí, agora, você vai para o 79. Então, ó, artigo 6º, inciso 43, conceito de credenciamento. Artigo 78, inciso 1, credenciamento como um procedimento auxiliar a licitações e contratações. E o artigo 79, a banca FGV também já pegou, já copiou, colou e botou numa prova de concurso público. Ainda não caiu na nossa prova credenciamento. E credenciamento tem muitos detalhes, deu para perceber, né? Vamos ao artigo 79. Diz assim: o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Então, eu sei que credenciamento é um procedimento auxiliar à licitação e contratação. E quando é que a administração vai se utilizar do credenciamento? Nesse tipo de contratação. Artigo 79, inciso 1, 2 e 3. A banca FGV copiou e colou o 79, inciso 1, 2 e 3 e perguntou: a contratação, essas contratações são feitas como? Por que meio? Por que procedimento? É o credenciamento. Então, olha o 79, o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Então, nessas hipóteses de contratação, a administração pública se utiliza do credenciamento. Então, já caiu em prova de concurso da FGV o artigo 6º, inciso 43, que era o conceito de credenciamento, e já caiu essas hipóteses de contratação nas quais poderão ser utilizado o credenciamento. Então, cuidado com o artigo 79, tá? Então, por exemplo, o inciso 1, paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições patrocinadas. Exemplo, leiloeiro oficial. Leiloeiro oficial, quando é contratado pela administração, pode ser mediante credenciamento. Faz uma anotação. 79, inciso 1, combina com 31, parágrafo 1º. 79, inciso 1, combina com o 79, inciso 1, combina com o 31, parágrafo 1º. Porque você vai ver que essa ideia de contratação do 79, inciso 1, um exemplo disso aqui, está na própria lei. No 31, parágrafo 3º, quando fala de contratação de leiloeiro oficial mediante credenciamento, tá? Então, no 79, inciso 1, faz um link no 31, parágrafo 1º. Agora, vamos para o artigo 74. Artigo 74, que vai falar de inexigibilidade de licitação.
Vamos ao inciso 4. Setenta e quatro, inciso 4. 74, inciso 4. Diz assim. Então, vamos ler o caput. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de, inciso 4, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Gente, credenciamento na nova lei de licitações é uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Então, olha quantas informações importantes para a prova sobre o credenciamento. Vamos voltar? O conceito está no artigo 6º, inciso 43, que você está obrigado a ler. Credenciamento é um procedimento auxiliar às licitações e contratações. Ok. 78, inciso 1. O 79, inciso 1, 2 e 3, são hipóteses de contratação em que poderá ser usado o credenciamento. Aí eu pedi para você fazer um link no 79, inciso 1, combinar com o 31, parágrafo 1º, porque contratação de leiloeiro oficial se dá mediante credenciamento, que é exatamente essa situação do 79, inciso 1. E finalizando, que eu acho que é o ponto mais relevante, é que credenciamento na nova lei de licitações é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, ou seja, vai afastar o procedimento licitatório e vai contratar diretamente por meio de credenciamento, tá? Cuidado! Por que eu estou chamando tanta atenção para o credenciamento? Porque essa ideia do credenciamento como hipótese de inexigibilidade de licitação, isso já existia na jurisprudência do TCU, mas não constava na lei de 93. Quando veio a lei 14.133 de 2021, que é o foco do nosso estudo, porque a Banca FGV só cobra a lei nova desde o 34º exame, a lei nova positivou a jurisprudência do TCU e falou expressamente que credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, ou seja, afasta a licitação e contrata diretamente por credenciamento naquelas hipóteses, por exemplo, do 79, inciso 1. Então, cuidado com esses artigos que falam de credenciamento para a prova, tá? Eu acho que é uma dica bem quente, tudo bem? Saindo aí de licitações, eu queria falar sobre improbidade administrativa para relembrar a vocês alguns pontos nas alterações que ocorreram na lei de improbidade administrativa de outubro de 2021 para cá e algumas jurisprudências do Supremo que são importantes para a prova. Primeira coisa, não pode esquecer que não existe mais ato de improbidade por culpa. Só existe ato de improbidade com dolo. Ai, prof, eu não sei o que é dolo. O artigo 1º, parágrafo 2º, vai conceituar dolo para você. Então, quando eu olho a tipologia, quando eu olho a lei 8429 de 92, que é a lei que a gente está estudando agora. Quando eu olho a lei 8429 de 92 e olho a tipologia que ali está, artigo 9, 10 e 11, eu vejo ali os tipos de atos de improbidade. E não existe mais, de outubro de 2021 para cá, não existe mais ato de improbidade por culpa, só ato de improbidade por dolo. Ou seja, o agente público tem a intenção de praticar esse ato ilícito, esse ato de improbidade, que é ou o enriquecimento ilícito dele, ou um dano ao erário, ou uma violação de princípios. Tudo bem? Então, primeira coisa, não existe mais ato de improbidade por culpa. Segunda coisa, cuidado com o artigo 11. O artigo 11 passou a ter um rol taxativo. O artigo 11, ele é o ato de improbidade que viola princípios administrativos. O rol, ele é taxativo agora. Enquanto o rol do artigo 9 e do artigo 10 é meramente exemplificativo, o artigo 11 passou a ter um rol taxativo. Então, para a pessoa responder por ato de improbidade que viola princípios, ela tem que praticar uma daquelas condutas do artigo 11. Se a conduta não for uma daquelas que está descrita no artigo 11,
o agente público, por exemplo, não responde pelo ato de improbidade que viola princípios. Por quê? Porque agora o rol é taxativo. E aí tem 2 incisos no artigo 11 que eu chamo a atenção. O artigo 11, inciso 11, que fala de nepotismo. Então, nepotismo passou a ser um ato de improbidade. Veja que a vedação ao nepotismo já existia no ordenamento jurídico pátrio. Já existia. Vedação ao nepotismo já existia no ordenamento jurídico pátrio. É só a gente lembrar da súmula 13 vinculante. Tudo bem? Só que de outubro de 2021 para cá, nepotismo passou a ser um ato de improbidade que viola princípios. Está no artigo 11, inciso 11. Hoje mesmo eu estava trabalhando numa turma de exercícios simulados para a OAB e tinha lá uma questãozinha da OAB, da FGV, falando sobre a questão do nepotismo, sendo ou não agora um ato de improbidade previsto na Lei 8429. Artigo 11, inciso 11. Cuidado. Artigo 11, inciso 12. Cuidado, porque o artigo 11, inciso 12, ainda não caiu na nossa prova. O artigo 11, inciso 12, ele fala da violação ao princípio da impessoalidade. Aí você vai dizer assim para mim, mas prof, eu estou olhando aqui o artigo 11, inciso 12, eu não estou vendo escrito o princípio da impessoalidade. Tá, tudo bem, você não está vendo escrito princípio da impessoalidade, mas você está vendo que o artigo 11, inciso 12, está fazendo uma remissão ao 37, parágrafo 1º da Constituição. Tá ou não tá? Olha aí o artigo 11, inciso 12. Está fazendo uma remissão ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. E o que me diz o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, amores? Ele fala do princípio da impessoalidade, porque ele veda a promoção pessoal do agente. E é exatamente isso, se acontece. Vamos lá. O agente público, ele pratica um ato não visando atender o interesse público, mas ele pratica o ato visando a sua promoção pessoal. Ele está violando o princípio da impessoalidade, como diz o 37, parágrafo 1º. E agora, ou melhor, desde outubro de 2021 para cá, isso passou a ser um ato de improbidade administrativa. Artigo 11, inciso 12. Muito cuidado com isso para a prova. Tudo bem? Outra coisa, se a banca falar para você que o agente ímprobo, ele praticou um ato de improbidade que viola princípios, cuidado com as sanções que podem ser aplicadas àquele que viola princípios. Não existe mais a possibilidade da perda da função pública, nem da suspensão dos direitos políticos para aquele que viola princípios. Não existe mais a possibilidade da aplicação da sanção perda da função pública e suspensão dos direitos políticos para aquele que viola princípios. Onde eu tenho isso? Artigo 12, inciso 3. O artigo 12, inciso 3, vai falar das sanções que podem ser aplicadas àquele que viola princípios da administração e que causam dano a um bem jurídico tutelado. Artigo 12, parágrafo 3º, artigo 12, inciso 3, quando você faz a leitura do inciso 3 do artigo 12, que vai falar das sanções que podem ser aplicadas àquele que violou princípios, que praticou o ato de improbidade que violou princípios e causou um dano a um bem jurídico, você vai ver que não tem mais a possibilidade da perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. Cuidado com o artigo 12, inciso 3. Outra coisa que é importante. Artigo 17, caput, fala da legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. Cuidado, porque se você fizer uma interpretação literal do artigo 17, o que é uma interpretação literal? É aquilo que está escrito. Interpretação literal, gramatical, é o que está escrito no caput do artigo 17. Quando você faz a leitura do artigo 17, que você faz uma interpretação literal gramatical, o que você consegue ver ali? Que a legitimidade ativa seria só do MP.
erradíssimo. Por quê? Porque o artigo 17 caput foi objeto de duas ADIs, a ADI 7042 e a ADI 7043. E aí, diz o STF, entendimento atual dele, ou melhor, desde a decisão dessas ADIs que foi ano passado, em 2022. Se não me engano, agosto de 2022, se não me engano. O STF pediu uma interpretação conforme a Constituição. Julgou parcialmente procedente as ADIs e pediu uma interpretação conforme a Constituição. Em que sentido? No sentido de que, ao ler o artigo 17 caput, você entenda que não é só o MP que tem legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. É o MP e a pessoa jurídica interessada. Quem é a pessoa jurídica interessada? É o ente federado que sofreu o ato de improbidade. Tudo bem? Então, cuidado, porque a legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade não é uma legitimidade ativa exclusiva do MP. É uma legitimidade ativa, concorrente, disjuntiva. É assim que está na decisão. Legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva. O que é uma legitimidade ativa, concorrente, disjuntiva? Quer dizer para mim que tanto o MP quanto a pessoa jurídica interessada podem propor ação. Não há necessidade de um litisconsórcio ativo. Ou um ou outro. Então, é uma legitimidade ativa, concorrente, disjuntiva. Cuidado que a banca pode usar essa expressão. Legitimidade ativa, concorrente, disjuntiva entre o MP e a pessoa jurídica interessada. É essa. É isso que está na tese fixada. É isso que está na decisão da ADI 7042 e 7043. Tudo bem? Outra coisa, artigo 17b. Artigo 17b fala do acordo de não persecução civil. Gente, leia tudo sobre acordo de não persecução civil, o artigo 17b todo. O artigo 17b, ele vai falar do acordo de não persecução civil. Duas informações importantes. Artigo 17b. Acordo de não persecução civil. Quem é que pode celebrar o acordo de não persecução civil? Bom, se eu fizer uma interpretação literal do artigo 17b, só o MP. Porém, contudo, todavia, entretanto, o 17b caput também foi objeto das ADIs 7042 e 7043. E o que o STF determinou? Que pode celebrar o acordo de não persecução civil, tanto o MP quanto a pessoa jurídica interessada. Fechado? Cuidado com isso. Outra pergunta que a banca pode fazer para você. Em que momento processual ou em que momento pode ser celebrado o acordo de não persecução civil? Veja, olha o nome. Acordo de não persecução civil. Aí você pode fazer a seguinte interpretação. Bom, se é um acordo de não persecução civil, a ideia, então, era fazer um acordo antes da propositura da ação para justamente evitar a persecução civil. Concorda comigo? Tudo bem? Até pode, mas não é só esse momento que é possível o acordo de não persecução civil. Vamos ao 17b, parágrafo 4º. O 17b, parágrafo 4º, vai falar dos momentos em que pode ser feito, ou melhor, ser celebrado o acordo de não persecução civil. Vamos lá, artigo 17b, parágrafo 4º da Lei de Improbidade. Olha isso. 17b, parágrafo 4º. Eu abri a leitura aqui. 17b, parágrafo 4º. Vamos lá. Quando você olha o 17b, parágrafo 4º, você vai verificar que a celebração do acordo de não persecução civil pode ser feito antes da propositura da ação,
durante o curso da ação, e até mesmo no momento da execução da sentença. Então, cuidado. Olha lá. 17b, vamos ao parágrafo 4º. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação da apuração do ilícito, ou seja, antes da propositura da ação, em âmbito administrativo. No curso da ação de improbidade, ou seja, a ação já foi proposta. Ou no momento da execução da sentença condenatória, no final do processo. Então, não é só antes da propositura da ação, tipo, se não fez o acordo de não persecução civil e a ação foi proposta, não pode mais fazer acordo. Pode. Pode ser antes da investigação da apuração do ilícito, em âmbito administrativo ainda. Ou já houve a propositura da ação e a ação está correndo, e aí pode-se fazer o acordo. Ou lá no momento, finalzinho da execução da sentença condenatória, já tem uma sentença, está executando a sentença condenatória, pode fazer o acordo de não persecução civil. 17b, parágrafo 4º da Lei de Improbidade. Agora, vamos acrescentar o detalhe aí. O STJ ele disse que é possível celebrar esse acordo em fase recursal. O STJ homologa acordo de não persecução civil na fase recursal. Ele decidiu isso em abril de 2022. Veja, a primeira sessão do STJ disse que é possível a homologação judicial de acordo de não persecução civil no âmbito da ação de improbidade em fase recursal. Tá? Então, cuidado, porque o STJ deixou ocorrer o acordo de não persecução civil na fase recursal. Então, a empresa tinha sido condenada por ato ímprobe, foi punida com a imposição do ressarcimento do dano ao erário e com a proibição de contratar com o poder público por período de 5 anos. Mas no acordo celebrado com a MP, foi fixada uma multa de 2,5 milhões em substituição à proibição de contratar. Ao homologar o acordo, a primeira sessão extinguiu o processo com resolução do mérito e julgou prejudicados os embargos de divergência que haviam sido interpostos pela empresa de coleta de lixo. Então, nós tivemos aí essa possibilidade de homologação judicial de acordo de não persecução civil em âmbito recursal, conforme decidiu o STJ. Tá? Então, cuidado com essa informação também, tá bom? Ainda em improbidade administrativa, cuidado com o prazo prescricional. Gente, a FGV sempre adorou cobrar prescrição naquela redação anterior da Lei 8429 de 92, né? Adorava. Desde que houve a alteração em outubro de 2021, a FGV não cobrou ainda prazo prescricional para a propositura da ação de improbidade. Cuidado, porque o artigo 23, com a sua nova redação, desde outubro de 2021, o prazo prescricional passou a ser de 8 anos. E é contado da data da ciência da prática do ato. Vamos lá no artigo 23 da lei. Ó. Lá no finalzinho, é o último artigo, artigo 23. O artigo 23, caput, ele passou a trazer um prazo prescricional de 8 anos.
é um artigo também que você tem que ler tudo. Tem muita chance de cair. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescrevem 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. Então, não é nem da ciência, não. É da ocorrência do fato. O ato foi praticado hoje, 8 anos para a propositura da ação. Ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Eu quero que leia o 23 todo. É tudo redação nova dada em 2021, amor. O 23 todo é importante você fazer a leitura, tá? Não arrisca com a lei de improbidade. Inclusive, você tem um tempinho ainda, até o dia 19, faça a leitura da lei completa. São 23 artigos. A lei de improbidade, ela tem uma importância singular na nossa prova, tá bom? Beleza. Pra gente ir fechando, eu queria falar com você do poder de polícia. Olha só para relembrar o seguinte. Hoje eu estava mexendo em questões da FGV e estava lá. Uma questão sobre delegação do poder de polícia para pessoas do âmbito privado. Vamos ficar atento ao tema de repercussão geral STF de número 532. A FGV pegou essa questão, fez uma questão para uma prova de concurso público, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, na verdade. Secretaria de Fazenda era uma prova para a Secretaria de Fazenda aqui do Estado do Rio de Janeiro, e a banca pegou, eu não lembro se era o Estado do Rio de Janeiro ou se foi no Espírito Santo, agora eu não lembro, mas enfim, era uma prova para a Secretaria de Fazenda. E aí a banca pegou e fez uma questão sobre poder de polícia sendo delegado a pessoas do âmbito privado. E o gabarito, gente, foi a tese fixada no tema 532. No tema de repercussão geral 532. Ou seja, a banca colocou uma questão, o enunciado da questão era um caso concreto, como se fosse o caso concreto desse tema 532 do STF. Uma estatal, prestadora de serviço público, o Estado delegava para essa estatal, prestadora de serviço público, a fase sancionatória do poder de polícia, ou seja, deixava essa empresa, essa estatal, aplicar multa, por exemplo. E aí a banca perguntava se isso era constitucional, de acordo com o atual entendimento do STF. Ou seja, a banca pegou a tese fixada no tema 532, de repercussão geral reconhecida, e copiou e botou na prova. O caso concreto que a banca criou foi um caso concreto se utilizando como base do tema 532. O que é o tema 532? Vamos resumir aqui. No tema 532, ele é de outubro de 2020, gente. Olha isso. É de outubro de 2020 e a banca está cobrando isso em concurso público e ainda não caiu na nossa prova. Até outubro de 2021, gente, a realidade era uma. Até outubro de 2020, a realidade era uma quanto ao entendimento do STF em relação à delegação do poder de polícia a particulares. Até outubro de 2020, o STF não admitia a delegação do poder de polícia a particulares. Quando foi outubro de 2020, esse caso chegou no STF. Um caso envolvendo a BH Trans. A BH Trans é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em caráter não concorrencial, que pertence ao município de Belo Horizonte. Por isso, BH Trans. E ela atua no trânsito de BH. E aí, o questionamento que já vem no judiciário há muito tempo é a BH Trans querendo aplicar multa de trânsito. Até outubro de 2020, ela nunca tinha conseguido. No STJ, ela conseguiu, no máximo, a delegação da fase de fiscalização, usando, por exemplo, uma corrente adotada na doutrina. Mas nunca tinha se permitido a delegação da aplicação de multa, porque a aplicação de multa é a fase sancionatória do ciclo do poder de polícia, que nem a doutrina admitia. STF não admitia, STJ não admitia, a doutrina não admitia a delegação
da atividade sancionatória. Só que quando chegou em outubro de 2020, o STF se depara com esse caso da BH Trans, a BH Trans insistindo já há um tempão no judiciário para ela poder aplicar multa de trânsito, e aí o STF deixou. Mas quando ele deixa, a tese fixada, que é o que vai ser o gabarito na prova, vai dizer que é constitucional a delegação do poder de polícia, fase sancionatória, ou delegação do poder de polícia, se for uma delegação mediante lei, para uma pessoa jurídica de direito privado pertencente à administração pública indireta. E essa pessoa jurídica de direito privado, que pertence à administração pública indireta, ela tem que prestar serviço público em caráter não concorrencial. Então, a tese fixada no tema 532 de repercussão geral reconhecida, STF, a tese fixada foi o gabarito dessa questão. Então, o que você tem que guardar para a prova? O atual entendimento do STF, nesse caso específico, ele deixou ser delegado para uma estatal a atividade sancionatória do ciclo do poder de polícia. Mas não foi para qualquer pessoa jurídica de direito privado. Veja que a tese disse que só poderia ser feita a delegação por meio de lei para essa pessoa do âmbito da administração pública indireta, e ela teria que ser prestadora de serviço público em caráter não concorrencial. Então, cuidado com o tema 532, repercussão geral reconhecida, STF. Tudo bem? Cuidado com isso. Outra dica, não confunda poder de polícia com poder disciplinar. O poder de polícia, ele decorre da supremacia geral. É uma submissão de todos nós ao poder estatal. Foi o que aconteceu com a gente na época da pandemia. Os nossos direitos, liberdade e propriedade foram limitados, condicionados em prol do interesse da coletividade. Isso é poder de polícia, ponto. Que tem o atributo da coercibilidade, que tem o atributo da autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é um atributo muito importante do poder de polícia, é um atributo muito importante do ato administrativo, porque a administração pode praticar o ato independentemente da autorização prévia do Poder Judiciário. Agora, o poder disciplinar, gente, decorre da supremacia especial. Ou seja, o poder disciplinar ele não pode ser exercido em relação a qualquer pessoa. O poder disciplinar ele só pode ser exercido em relação àquelas pessoas que tenham um vínculo jurídico estreito com a administração. Esse vínculo especial que tem que ter com a administração é um vínculo que decorre da lei ou de um contrato. Exemplo, o servidor estatutário federal, que se sujeita à Lei 8.112/90, que a gente estuda para a nossa prova. Na Lei 8.112/90, a gente tem um capítulo falando de regime disciplinar. Então, se o servidor público federal estatutário, ele pratica uma das condutas proibidas que estão no artigo 117 da lei, ele vai poder sofrer ou uma advertência, ou uma multa, uma advertência, ou uma suspensão, ou uma demissão, ou uma destituição do cargo em comissão, ou uma cassação de aposentadoria, ou cassação de disponibilidade. Por quê? Porque o servidor estatutário ele tem um vínculo legal com a administração. O servidor estatutário ele se submete a um regime jurídico funcional estatutário, porque a ligação dele com o Estado, no caso a União em âmbito federal, né, é um vínculo legal, porque está delineado num diploma legal chamado Estatuto, que é a Lei 8.112/90. O servidor estatutário é aquele que ocupa cargo público, pode ser um cargo de provimento efetivo ou um cargo em comissão. E ele se sujeita ao regime disciplinar. Você tem um capítulo todo de regime disciplinar na Lei 8.112/90, que eu acho que é um ponto importantíssimo para a prova. Então, lá você vê que essas penalidades podem ser aplicadas ao servidor, tá? Advertência, uma suspensão que pode chegar até 90 dias, o cara pode ser demitido, ou ter a sua aposentadoria cassada, ou ter a sua disponibilidade cassada, ou ser destituído do cargo em comissão. As penalidades estão no artigo 127. E falando de penalidades, anota aí uma coisa. A DPF 418. A DPF 418.
ação de descumprimento de preceito fundamental. Na DPF 418, o Supremo decidiu o seguinte: cassação de aposentadoria do servidor público é compatível com a Constituição, ainda que exista o caráter contributivo do regime previdenciário. Vou repetir, a DPF 418. Nessa DPF, o STF decidiu que é compatível com a Constituição a cassação de aposentadoria, ainda que haja o caráter contributivo do regime previdenciário. Na decisão da DPF, o STF chegou a falar que o caráter contributivo do regime previdenciário ele não pode ser um salvo-conduto para o servidor que pratica uma infração disciplinar e vai ficar livre de ser punido. Não, ele pode ser punido e como ele vai estar aposentado, a punição é a cassação de aposentadoria. Cuidado com a DPF 418. A banca pode perguntar o seguinte, ou inconstitucional ou em ADM. A banca vai te perguntar, é compatível com a Constituição a cassação de aposentadoria do servidor público, tendo em vista o regime contributivo, tendo em vista o caráter contributivo do regime previdenciário? Você vai dizer que sim, porque isso foi determinado na DPF 418. Então, poder disciplinar é só com aquelas pessoas que têm um vínculo jurídico estreito com a administração, o servidor público que vai sofrer uma sanção, o contratado que vai sofrer uma sanção. Se a gente for na lei de licitações, você vai ver que o contratado, diante de uma inexecução total ou parcial, ele pode sofrer uma advertência, ele pode sofrer uma suspensão de licitar ou contratar, o impedimento, melhor dizendo, de licitar ou contratar. Ele pode receber uma declaração de inidoneidade. Isso é sanção ao contratado. Porque a administração pode aplicar sanções ao contratado, pode, é uma prerrogativa dela, decorre do poder disciplinar. E por que o contratado pode sofrer essa sanção? Porque ele tem um vínculo especial com a administração. Ele se sujeita à disciplina interna. Ele tem um contrato com a administração, que é o vínculo especial. E diante de infrações administrativas que ele possa praticar, tanto o licitante quanto o contratado, aquelas infrações do artigo 155, ele pode sofrer as sanções do artigo 156, que pode ser uma advertência, pode ser uma multa, pode ser um impedimento de licitar ou contratar, que pode durar até 3 anos, ou uma declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que pode chegar até 6 anos. Então, não confunda poder de polícia com poder disciplinar. E vice-versa, tá bom? Bom, com isso a gente fecha a nossa revisão para a OAB, para a nossa prova do 39º exame, que vai acontecer no dia 19 de novembro. Eu aproveito para te dedicar toda a paz e tranquilidade que você precisa para realizar essa prova. Se você estudou, se você foi responsável, se você fez o trabalho de casa, se você se dedicou, você está pronto para a sua prova. Não deixe pensamentos negativos dominarem a sua mente. Tire as crenças limitantes da sua mente e do seu coração. Não me interessa se já houve reprovações pretéritas. Agora é um novo momento, é uma nova história. O que é seu está reservado. E no momento certo vai acontecer. Mas é preciso que você faça a sua parte, como você fez, estudando. E também acreditando que você é capaz. E mais ainda, que você é merecedor dessa vitória. Tá bom? Beijo no seu coração. Gratidão pela sua confiança e ter me permitido caminhar com você ao seu lado nessa caminhada rumo ao sucesso, tá bom? Boa prova e até o próximo encontro.